Que bom, irmãos. Hoje a gente vai avançar no capítulo 25. Já estamos chegando no final aí do nosso livro de Atos dos Apóstolos, né? É o capítulo 28, mais 3 capítulos. E agora a gente está aqui naquele momento do livro de Atos, traz essa relação de tribunal, né? Essa relação com o apóstolo Paulo, ele é exposto aqui, diante de mesa, diante de cenário, de reis querendo ouvir ele, governadores. É o tempo agora que a gente vai semana após semana, aula após aula, perceber isso. Em nome de Jesus, essa coragem desse homem, né? Coragem desse homem. Foi dotado para isso, ele entende o propósito, ele entende para que ele foi feito. A gente tem feito um estudo, a gente vai ter um tempo agora no final do mês. A Cris, a gente vai ministrar numa igreja lá em Santa Catarina, Araranguá, meu amigo pastor Jean, para casais. E Deus tem dado para nós tudo a respeito de identidade. Pecando um pouco essa identidade, né? A gente trabalhou um pouco isso no grupo. Segunda-feira acabou, nem era o que a gente estava programado, mas o grupo acabou nos direcionando para isso. É Guilherme, Juliana, Vitor. Acabou conversando a respeito disso. Jéssica. Jéssica, nós já tínhamos conversado na ACE lá a respeito disso. Jéssica acabou me provocando ali para falar sobre identidade. Aí a gente acabou desenvolvendo ali. Dentro desse estudo, eu trabalho especificamente a origem, o propósito e o destino, que é a composição dessa identidade. Claro que a gente, né, tem bastante coisa que a gente conversa. Na segunda-feira a gente avançou bastante ali, noite adentro ali, nem sei até que horas a gente foi lá, Vitor. Que horas a gente ficou lá mais ou menos? É, muito bom. A tua câmera tá virada pra gente. Se der para botar na horizontal tua, Karine, bem que tá no celular, se vocês conseguirem colocar. Ah, agora ficou bom, Vitor. Já estava aqui, só que eu não tinha desbloqueado o Ah, negócio. isso mesmo. É, fica bloqueado ali, é de lado. Agora ficou ótimo. Então, aqui a gente consegue ver a vida do apóstolo Paulo, a manifestação de identidade no final do caminho, né? Que é o destino. E no destino, a gente encontra ali uma vocação bem definida, um chamado bem compreendido, ambientes, né, que a gente é enviado, né, lugares, irmãos que a gente é enviado para testemunhar, para falar. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo no pleno exercício do seu destino. Homem formado já, entendendo o propósito, já entendeu a origem, com essa identidade bem formada, ele avança no seu destino, no destino preparado para ele. Então, tá muito bonito, assim, os movimentos todos do apóstolo Paulo, né? Aqui ele não é reconhecido ainda, ninguém sabe aqui, né? Imagina que aqui tratam ele como um prisioneiro, como um homem qualquer, e mal sabiam eles que eles estavam aqui se relacionando e diante de um dos homens mais proeminentes na história da humanidade, onde a sua vida ela marca até o dia de hoje profundamente a história de vida dele, né?
Quem sabe até ele mesmo, eu acredito que ele não soubesse o tamanho que ele tinha, até onde ele ia ser levado, né? É uma sala de aula dessas aqui, ensinando tanta gente, e assim vai ser até o final. E o que sustentava ele ali era aquela identidade bem formada. Ele entendeu o destino dele. E o destino dele, aí eu queria começar lendo um texto, antes até de nós orarmos. Queria que a gente lesse um texto aqui juntos. Queria pedir lá para a Andresa ler para a gente o texto está no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Abram, já anotem esse versículo, porque esse versículo agora ele vai ser a figura de tudo que a gente já tem visto. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Lê somente o versículo 18. Quem tiver uma versão diferente dessa versão que a Andresa vai ler, simultânea, consecutivamente a ela, pode abrir também e ler, para a gente pegar duas versões distintas aqui, tá bom? Fica à vontade, Andresa. Amém. Boa noite. Boa noite. Então, Mateus 10, versículo 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Amém. Quem tem alguma variação? Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Amém. Obrigado, Água, Andresa. Então, o que ele está falando aqui? Primeiro, está falando daquilo que é a nossa referência no livro de Atos. É capítulo 1, versículo 8. Não saiam de Jerusalém, fiquem aí, que vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, na região da Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, essa questão da testemunha, essa identidade bem formada, cheia, essa semente cheia, ela, no final, no destino, é um testemunho por uma causa, por minha causa. Por minha causa vocês serão integres. Então não é ao acaso, é pela causa. Então ninguém aqui quer viver acaso, ninguém vive acaso, nós defendemos, nós proclamamos uma causa. Então nós vamos ver aqui, nós já estamos vendo alguém que se move por uma causa. Então qual é a causa da nossa vida? Qual é a causa? Vamos encontrar a identidade bem formada, ela se move por uma causa. Por minha causa. Cristo. Que é Jesus que está falando, mas é Cristo. Causa é Cristo. Então, se testemunhar vai ser, vocês vão, por minha causa, vocês serão colocados em lugares, serão levados para lugares. Interessante, deixa eu até ver aqui qual é a minha versão aqui. Na minha versão aqui diz assim: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Imagina que quando, quem sabe, Jesus falou isso, as pessoas ouviram isso, a gente pode até ficar contente, né? Pô, a gente vai estar um dia na presença de gente grande. A gente vai estar um dia na presença de gente importante. Aí pode ser que
forma positivista, eles têm os imaginar, vamos estar na presença dele num jantar, vamos convidar para um banquete, convidar um dia para mim ser honrado, para mim receber uma medalha, chegar ali. E Paulo está chegando ali, foi levado numa condição de prisioneiro. Uma condição terrível, uma condição de quem tem a liberdade cerceada, limitada. Mas vale a pena, irmãos. Porque quando a gente anda por essa causa, quando a gente é testemunha dessa causa, a gente se sente firme, corajoso, pleno, completo. Graças a Deus por isso. Aí eu queria orar agora. Nós vamos trabalhar aí. Paulo, igreja, implantação da igreja, continuação do livro de Atos. Queria pedir para minha aluna TT orar para a gente. Ora para nós, TT, por essa noite, por essa aula, porque tu tem vivido por essa causa aí, TT. Tem sido um testemunho aí no nosso meio. Ora por nós, querido, em nome de Jesus. Os irmãos, continue fortalecendo a vida do pastor, ele passado todas as coisas que tem, o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado por tudo que tem nos dado, tudo, a gente fica aqui, porque nós precisamos estar juntos, com tudo, todos os momentos, né? O nosso pensamento é só em Ti, Pai. Precisamos de Ti em todos os momentos, como todas as horas. E aí eu te peço, Pai, que nos dê força para nós entendermos a tua palavra, que tu vem trazer para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, 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 TT. Obrigado. É isso aí. Orar também pela plena recuperação aí da Vitória. A Vitória passou um dia difícil fisicamente hoje. Lá ser atendida, ser medicada. E agora está se recuperando aí. Cuida da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Restaura o corpo físico dela. Se há, Senhor, alguma armadilha, alguma mentalidade do inferno, não prospere em nome de Jesus. Ela mais forte, uma testemunha mais forte, mais firme, mais convicta da causa pela qual ela vive, Senhor. Tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando, né, que o apóstolo Paulo ele já vem aqui, vamos fazer uma recapitulação. Ele já vem aqui desde Éfeso, já vem aqui sendo questionado, sendo inquirido pelas pessoas. Desde Éfeso, os judeus já pegavam ele, já estavam ouvindo ele, querendo matar ele, questionar ele, condenar ele. E ele vem desde então falando. Então ele vem falando lá em Éfeso, depois ele fala para o comandante Cláudio Lísias, vai falando aqui para esses reis, né, da terra, falando para os romanos, explica para aquele comandante romano, Cláudio Lísias, o que está acontecendo, por que ele está sendo julgado, por que ele está sendo condenado, por que os judeus têm tanta raiva dele e as pessoas não conseguem entender muito bem. Depois de Éfeso, depois de Cláudio Lísias, ele para na mão agora de Félix, de Drusila, sua esposa, que é o governador ali da província da Judéia e da Cilícia. Também ele está diante dele. E agora, na semana anterior, da aula anterior, nós vimos ali ele diante de Festo, que foi o governador que sucedeu Félix. Também ele é apresentado ali como alguém que está chamando a atenção do governo romano por tudo que está sendo dito dele, por tudo que está sendo gerado a partir dele.
Isso conflita muito esses líderes romanos, né, a ponto deles deixarem ele preso ali, em Cesareia. Poder ir ouvindo ele, ainda que Félix, a gente viu que tinha ali outras intenções, ele estava procurando suborno e estava procurando também agradar os judeus politicamente. E nós vimos na última aula, Festo, ali no capítulo 25, trabalhamos do versículo 1 até o versículo 25, nós trabalhamos do 1 ao 12. É isso? É isso, né, Laura? Isso aí. Do 1 ao 12. E aí nós vimos ali Festo indo a Jerusalém, falando com as autoridades, retornando a Cesareia, conversando com Paulo, oferecendo para Paulo, né? Finaliza ele oferecendo para Paulo, Paulo, tu não quer ir lá em Jerusalém comigo? Que a gente julga lá, já que são causas de vocês, do povo de vocês, da religião de vocês, são causas judaicas. Só que ele não sabia da emboscada, da armadilha que tinha para matar o Paulo. Paulo, sabendo disso e entendendo que não era a hora dele, ele disse, não, eu quero ser julgado por César. Eu quero ir a Roma, porque ele tinha uma palavra que tinha que ser levado para Roma. Então, nós paramos ali, no versículo 12, quando ele diz, então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, já que apelou para César você irá. Então, hoje vamos começar a partir do versículo 13. E nós vamos trabalhar em duas partes até o final. Aqui vamos trabalhar a primeira parte até o versículo 22, depois do 23 ao 27. Finalizar hoje esse capítulo 26. Amém? Vamos ler juntos aqui então. Eu queria pedir para o Francis ler para mim, Francis, essa primeira parte, por gentileza. Do versículo 13 até o versículo 22, Francis, do capítulo 25. Amém, né, pastor? 13 a 20. Passados. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode ficar à vontade, estamos ouvindo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenassem. Deus lhe disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, apresentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião, particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo, quando ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. Amém, amém, Francis. Muito obrigado, meu irmão. Muito bom. Queridos, então aqui o cenário é o seguinte. Agora chega em Cesareia, que é um lugar muito importante do Império Romano,
lugar próspero, lugar onde esse governador reside. Agora chega o rei da Judéia, que era o governador da Judéia e da Cilícia. Agora chega o rei da Judéia, que é Agripa II. Esse Agripa é Agripa II. Ele é filho, e anota isso, do Agripa I. Quem é o Agripa I? O Agripa I, vou relembrar vocês, é aquele que mandou matar, decapitado Tiago, o apóstolo Tiago. Foi morto, decapitado. É aquele que mandou prender Pedro no início do livro de Atos, no capítulo 12, são essas referências. E ele foi o homem que ele morreu, segundo o historiador Joséfo, um historiador importante da época, ele morreu aos 53 anos. Enquanto ele estava fazendo um discurso e estava ovacionado ali pelas pessoas, bem arrumado, e ele é fulminado por um anjo, a Bíblia relata, no meio de todo mundo, e morre ali e vira comida de vermes. Uma morte trágica e prematura. Esse menino, filho dele, tinha 7 anos na época. Menino jovem. Então ele cresce durante mais um tempo e depois ele assume no lugar do seu pai. Ele se torna o rei da Judéia, o rei dos judeus, aonde o palácio é em Jerusalém. Então ele morava, ele habitava em Jerusalém, porque ele fazia toda a governança daquela região ali, que também compreendia a Judéia, uma região importantíssima no Império Romano por conta da força política dos judeus. E algumas vezes ele ia para Roma, porque ele era colocado pelo imperador romano. Então tinha o rei, o imperador que estava acima do rei e o governador de província que estava abaixo do rei. Então agora, como há essa sucessão de Festo assumindo o lugar de Félix, ele vai lá fazer uma visita política para ele. E ele leva com ele Berenice. Então, é importante a gente entender que o Agripa I, ele era neto de Herodes. Depois, o último rei, isso é importante tu anotar também, o último rei da dinastia de Judá, ou seja, o último rei da descendência de Davi, é o Jeoaquim. Não se teve outro rei da descendência de Davi. Depois de Jeoaquim entrou Herodes, que Herodes ele era meio judeu, metade dele era judeu, mas ele não era um judeu legítimo. Ele era também da Idumeia. Por isso que ele não tinha a simpatia dos judeus, porque os judeus esperavam um rei que viesse da descendência de Davi, o rei de Judá. Por isso que o Messias, ele é a raiz de Davi, porque ele é o Messias enviado para poder ser agora o rei dos reis. Ele que sucede Jeoaquim, que é o último. Por isso que os judeus estavam sempre em litígio, em guerra, porque eles não reconheciam esses Herodes e agora os Agripas estarem sobre eles, reis da Judéia. Por isso que havia ali uma animosidade muito grande. Dito isso, quem é Berenice agora, que é importante também. Berenice, há uma dúvida aqui. Alguns têm aí como esposa de Agripa. Alguém tem aí?
Berenice como esposa de Agripa ou como irmã de Agripa? E no meu tá como irmã. Irmã de Agripa, né? Não tem ninguém que tem esposa. Então, tem algumas versões que traz esposa de Agripa. Outras traz irmã de Agripa. E outras não falam nada. Outra não diz nada. Simplesmente diz que chegou Agripa e Berenice. Porque aqui há uma dúvida. Mesmo o historiador, que é um historiador que tem muita credibilidade, que é o Joséfo, fala muito, deixou muitos registros históricos daquele tempo. Ele refere que essa mulher Berenice, ela era uma meia-irmã de Agripa II. Ou seja, filho do mesmo pai, mas de mães diferentes. E a história é que eles tinham uma relação ilegítima, um incesto. Tinha uma relação os dois como irmãos. Por isso que eles andavam sempre juntos. Então isso não é bíblico, mas a história conta dessa forma. Então isso é importante também a gente saber disso, né? A gente vê ali agora que chega esse rei e há esse encontro aí de governantes e o Félix já começa a conversar com ele e já referindo a respeito do apóstolo Paulo. Então ele fala, tem um certo homem, Paulo, que o Félix deixou aqui, eu assumi, e ele está aqui. Existe um movimento forte dos judeus que querem matar esse homem. Eles têm acusações sobre esse homem aí, e que eu não estou conseguindo julgar isso, não estou conseguindo entender isso. Principais sacerdotes, os anciãos, gente importante de Jerusalém e da região da Judéia, tem queixas terríveis contra esse homem aí, e ele está aqui, o Félix já deixou ele 2 anos aqui, ele está aqui comigo, foi passado para mim aqui. Eles querem matar ele, eles querem condenar ele. Só que eu falei que não é costume a gente condenar sem a presença dos acusadores e sem que haja também um ambiente de defesa, que essa pessoa que é acusada possa se defender. Então aqui, como é importante aqui, né, dentro desse Império Romano, traz toda uma crueldade, traz um ambiente abusivo na cobrança dos impostos, traz um ambiente muito rígido e cruel em alguns aspectos, mas como há também aspectos de justiça, né? Eles não deixavam que ninguém fosse condenado sem que essa pessoa pudesse se defender. Então eles davam uma voz para a pessoa. E era isso que Deus estava dando a Paulo. Por isso que Paulo era um cidadão romano. Paulo era um homem de Tarso, a capital da Cilícia. Também estava dentro da jurisprudência, da jurisdição, ó, desse mesmo governador Festo e do rei Agripa. Então tinha que haver uma defesa, por isso que havia aqui uma maneira, uma ética, ainda que os judeus usassem de força aqui, dizendo, olha, vocês não têm nada, Roma não tem nada a ver com isso, entrega ele para nós, é a questão da lei, é a questão da nossa religião, entrega para nós. Roma intervinha desde o tempo de Éfeso, depois passando pelo comandante Cláudio Lísias, passando por Félix, e agora a gente está no Festo. Ele está conversando agora com o superior dele e trazendo essa causa para ele, que é uma causa que está ali inquietando ali o governo de Festo, por conta da força dos judeus e por ele não conseguir compreender o porquê daquela raiva toda. Então eles não conseguiam compreender. Imagina, irmãos, eram governantes
inteligentes, eram governantes ali, capazes. Só que eles não conseguiam compreender o porquê daquela raiva, daquela ira, a ponto de matar um homem, que quando eles ouviam esse homem, eles não conseguiam compreender onde é que estava o delito. E isso já tinha acontecido antes com quem? Com Jesus na presença de Pilatos. Também não conseguia compreender o porquê daquela raiva, daquela ira. Por quê, irmãos? Porque não dá para compreender. Isso não tem explicação. Isso é perseguição para ter revelação espiritual, que ali está a vida da igreja. Em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos compreender muito bem isso. Nessa jornada agora aqui, até o final do livro de Atos. Não tem como compreender, não vai dar para explicar. Por isso que quando tu for te defender, não é se defender para tu ser absolvido, mas é se defender para tu ser ouvido. Então tu não vai se defender contra as acusações porque tu quer explicar, ou porque tu tá com medo que aconteça alguma coisa, ou porque tu tá chateado porque a tua reputação ela pode ser tocada. Não, tu fala porque tu foi feito para testemunhar, porque tu vive uma causa. Jesus Cristo, o Senhor e o Evangelho. É oportunidade de posição. Expressar convicção. Não dá para entender. Esses reis não entendiam, esses homens não entendiam. Eles ficavam ali, chamavam ele para conversar, ouviam ele, e aquilo ali conflitava eles. O Félix chamou a esposa, Drusila, e aquilo conflitou. Vai lá, depois eu te chamo. E agora o Festo tinha conversado com ele. Na aula anterior nós vimos isto, e agora vem. Aí quando vem esse rei, ele conversa de novo e diz: olha, isso aqui eu não estou sabendo como fazer. Eu não estou fazendo como fazer. Eu não estou sabendo como fazer. Por isso que eu determinei que trouxesse ele. Não consegui entender tudo aquilo que eles falam, as acusações que eles trazem. Para mim, não fecha, eu não consigo, eu estou com dificuldade quando eu vou investigar, quando eu vou julgar, quando eu vou avaliar as acusações, não fecha, eu não consigo. No versículo 20 diz que ele fica perplexo. Há uma perplexidade. Aí diz que quando ele está dizendo pro Agripa, olha, quando eu falei que eu queria ir a Jerusalém, porque lá, para ser julgado por eles, para ver se eu conseguia entender alguma coisa, aí ele apelou para César. Já que ele apelou para César, sendo um cidadão romano, é para César que ele vai. Então eu deixei ele aqui preso, sob a nossa custódia, para depois eu enviar ele para César. Então ele traz aquela dor. Quando ele traz aquela conversa, aquela narrativa para o Agripa, aquilo ali também traz um estímulo no Agripa, que ele também quer ouvir. Por que ele também quer ouvir? Porque ele está preocupado, porque ele é rei dos judeus, da Judéia. Então ele diz, mas o que é isso? Esse movimento aí, mas eu também quero ouvir ele então. Eu preciso ouvir ele também. Então, irmãos, é interessante, porque eu entendo que nenhum desses homens aqui, desses todos que ele passou e que ele vai passar, nenhum deles a gente vai ver que se converteu, que seguiu, alguns até entendiam, mas nenhum deles se converteu. Então, o que eu quero entender com vocês aqui? Irmãos da Brasa de Caxias, da família forte do Senhor, o que eu quero entender no espírito aqui? O motivo de ele falar para um rei, passar para outro governador, falar para o outro, chegar nos ouvidos do imperador, tudo para que é? É para ensinar para a gente, não era para converter esses reis, mas era para ensinar para a gente, quando Paulos da nossa geração, que nós seremos levados a pessoas assim e seremos também
perseguidos e vão querer matar a gente. E a gente vai ser julgado, mas isso vai ser oportunidade de falar, oportunidade de expressão, até chegar o dia da nossa morte. Enquanto isso, nós vamos falando. Nós temos a força da fé do Paulo, aquele que tinha uma causa dentro dele que ele militava. Ele era testemunha. Essa era a vida dele. E essa era a força que ele tinha. Continuar falando, e falando, e falando, para nos animar hoje, para chegar até hoje essa voz na nossa vida. Para dizer para a gente, não te cala. Tem uma causa, tu carrega uma causa dentro de ti. Um chamado, destino. Tem pessoas para tu falar. Ainda que nada aconteça aparentemente. Mas no mundo espiritual, está cumprindo o motivo, o propósito pelo qual tu foi chamado. É isso que eu entendo. Porque ninguém se converteu. Quem sabe nós podíamos achar, se nós fôssemos ler um livro querendo ver o final, ou começar vendo um filme, a gente poderia pensar, pô, no final vai ser todo mundo convertido. No final, Roma vai se converter. No final, esses homens, imaginam, ouvindo o apóstolo Paulo, esses homens aí não tem como. A gente hoje lê sobre o apóstolo Paulo e a gente fica louco, e a gente fica apaixonado, e a gente fica animado, estimulado. Esses homens ouvindo o próprio apóstolo Paulo em pessoa, não aconteceu nada. Como foi com Jesus Cristo. Sabe, nós imaginando hoje, se Jesus passasse pela rua, todo mundo ia parar, todo mundo ia ouvir, todo mundo ia tocar. Mas lá naquela época não foi assim. Irmãos, hoje, do jeito que eu estou vendo, do jeito que eu estou vendo, os homens, a maneira que eles julgam, a maneira que eles enxergam, aquilo que eles buscam, eu tenho plena convicção. Se Jesus passasse aqui no nosso meio, se Paulo passasse no nosso meio, ele não seria reconhecido. Ele não tem aparência. Ele não tem resultado. Ele não tem nada. Nós não o reconheceríamos. Nós não daríamos nenhum valor. Quem sabe é por isso que lá, no final de Mateus, tendo a parte mais etimológica, a partir do versículo do capítulo 24, 25, quando ele fala a palavra que vai separar os bodes das ovelhas, e quando ele separa bodes, ele diz assim, eu estava preso e vocês não foram me visitar. Eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Eu estava com frio, vocês não me vestiram. Eu estava no hospital, vocês não foram me visitar. E a gente não reconheceu. Mas ele estava falando para a gente, era para te animar, era para me animar. Não era para ter resultado. Aqui o resultado dele foi nenhum. Foi nenhum. Mas eles queriam ouvir. Tem gente que quer te ouvir, tem gente que precisa te ouvir. Só que tu precisa ter voz, tu precisa ter a tua identidade bem formatada. Em nome de Jesus. Aí, quando ele fala isso, o Agripa diz assim, não, mas eu também quero ouvir ele então. Quero ouvir esse homem agora também. Já que eu estou aqui, tem toda essa história aí, essa perplexidade tua, porque ele, Agripa, diferente de Festo e diferente de Félix, lembra por que Félix trouxe a sua esposa Drusila para ouvir Paulo? Porque ela era judia. Ela sabia das coisas que estavam acontecendo ali dos judeus e as coisas que estavam acontecendo do caminho, a seita dos nazarenos. O Festo também não tinha conhecimento, agora a Agripa tinha. Então a Agripa dizia, eu quero ouvir. E agora eu quero ler do versículo 23 até o versículo 27. E aí eu quero pedir agora para a Grace ler para a gente, Grace. Hoje só vem lá de Curitiba, lá os narradores, os leitores, os arautos.
Por favor, filha, do 23 ao 27. Tá bom, pastor. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Amém. Obrigado, Grace. Então, agora ele está diante de um outro tribunal. Então, o tribunal que ele está agora é um tribunal muito seleto. Lembrem o que é Jerusalém, lembrem o que é o tribunal, lembrem o tamanho do ambiente que ele está. Agora ele está diante do rei da Judéia, do governador da Judéia, que está falando aqui. E ele está diante de magistrados. Está diante de grandes autoridades. Autoridades importantíssimas estão ali. E o Festo está pedindo ajuda, porque ele está dizendo: eu vou precisar mandar esse homem aqui para o imperador, para Roma, porque ele apelou para César, só que eu preciso de mais argumentos para falar melhor a respeito do que ele está sendo acusado, que para mim eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo ver nada de tão concreto que seja passível de morte. E aqui, quando ele fala aqui, né, no início, é interessante, porque ele fala que ele chega cheio de pompa, né? A Agripa chega como um rei, né? Então é um ambiente ali pomposo, um ambiente ali sofisticado, um ambiente requintado. É para esses tribunais que a gente está sendo levado. Para esses ambientes que a gente está sendo levado. Também. Igreja. Porque é muito interessante, porque essa mesma pompa, essa mesma maneira, e aí eu vou ir até lá contigo, vai dar tempo. Uns mais 10 minutos ainda. Vamos voltar ali no capítulo 12. A gente fala desse Herodes Agripa I. Capítulo 12 do livro de Atos, no versículo 20, diz assim, que havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, grande pompa, pai dele, desse Herodes Agripa II que a gente está trabalhando hoje, cheio de pompa, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se a eles a palavra, e o povo gritava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. 53 anos, segundo Flávio Josefo. Então agora ele traz uma pompa aqui,
traz um ambiente aqui requintado, e aí traz essa palavra, ele pedindo ajuda, está trazendo aqui, é importante, eu ouvi vocês, é importante vocês me falarem agora, porque eu não estou conseguindo encontrar, e para mim não é justo, não é razoável eu enviar um preso sem eu dar minúcias, sem eu levar um relato detalhado para o governador. Então aqui a gente vê aqui a inquietação do governador Festo. E aí ele pede ajuda aqui para esses magistrados e principalmente, ele diz, e principalmente para o rei Agripa. Preciso que tu me fale alguma coisa. Então, irmãos, a nossa vida, quando ela vai entrando numa vida daquele que se torna uma testemunha, daquele que não está mais preocupado com as suas coisas, daquele que não está mais preocupado com os seus problemas, daquele que não está mais preocupado com os seus desafios, daquele que não tem mais medo de morrer, daquele que não tem mais medo de sentir vergonha, aquele que não se esconde mais do constrangimento, aquele que vai assumindo uma identidade com autenticidade. Ele agora, ele vai sendo levado para ambientes onde ele mexe com as pessoas vão falando a nosso respeito da igreja. Ah, mas olha lá o que está acontecendo. As casas vão falando, os lugares vão falando, vão se preocupando, porque a gente tem um impacto no mundo espiritual. Paulo está impactando aqui em Cesareia, Paulo está impactando o coração desses homens importantes. Deus te fez para impactar, é um testemunho impactante. Só que tu precisa ter o que falar. Por isso que tu tem que sair do lugar de vítima, do lugar do coitadismo, do lugar de olhar para as tuas incapacidades, do lugar de ainda considerar as tuas frustrações, porque tu não está conseguindo adquirir aquilo que tu queria. Porque tu não está conseguindo demonstração de ser aquilo que tu gostaria de ser para reconhecimento. Tu não foi feito para reconhecimento, tu foi feito para chegar naquele dia e o Senhor dizer, eu te conheço. Não é para ser reconhecido aqui, mas ser conhecido lá. Naquele dia. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que a Cris, que é minha esposa, que o meu amor, lesse 1 Coríntios, capítulo 15, somente o versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, só o versículo 19, amor. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Obrigado, amor. Esperamos em Cristo só nessa vida, só se preocupando conosco, só deixando os nossos medos estarem à frente da nossa alma, ministrando a nossa alma, só deixando crescer as nossas queixas daquilo que aqui a gente, eu estou perdendo tempo aqui até agora, eu tenho tal idade, eu ainda não fiz nada, eu não construí nada, eu não tenho nada. É só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós estamos esperando, para aquele dia. A nossa vida em Cristo é para aquele dia. É para a eternidade, irmãos. E para isso tem que ser testemunha, carregando uma causa que é Cristo, o Senhor, e Ele crucificado. Testemunha, mexendo com pessoas.
mexendo com casas, mexendo com ambientes, mexendo com ambientes importantes, deixando pessoas perplexas. Alguns com dúvida, outros com raiva. Alguns querendo entender, outros querendo matar. É assim, irmãos. Tem que ser assim. Não dá para não ser assim. Busca em Deus desenvolver a salvação que tu recebeu de graça, pela graça. Para tu ter paz no teu coração. Para poder viver esses ambientes que Deus preparou para ti. As obras preparadas para ti. Uma identidade bem formada. Com autenticidade. Nós vamos ver na próxima aula uma das maiores expressões de defesa do apóstolo Paulo. Uma das maiores expressões de apologia do apóstolo Paulo. Disse que o livro de Atos, Lucas escreveu o livro com a intenção de poder ser um dossiê de defesa de Paulo em Roma. Por isso que ele traz detalhamentos, por isso que ele traz essas questões que não encontravam nenhum tipo de culpa nele. Há historiadores que falam a esse respeito. E eu tendo a entender dessa forma também. Detalhes, irmãos. Agora a gente vai ver na aula que vem uma defesa do Paulo diante desse cenário. Imaginem, irmãos, um homem fragilizado já há muito tempo. Desde que ele chegou da terceira viagem dele, quando ele chegou em Jerusalém, para a festa de Pentecostes. Desde lá, eles passaram mais de 2 anos. Ele de prisão em prisão, de condenação em condenação. De gente querendo matar ele, e ele ali. Como é que um homem desses, num nível de estresse, como é que esse homem não está ansioso? Como é que esse homem não está em depressão? Como é que esse homem não está desanimado? Como é que esse homem não está pensando em desistir? Como é que esse homem tem voz para falar com coerência, como nós vamos ver ele falar na próxima aula? Ele não é Paulo. Ele não é mais ele é uma testemunha daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. É uma testemunha impulsionada por essa causa que ele carrega dentro de si. O chamado que ele carrega de proclamar, de anunciar. As maravilhas, ainda que circunstâncias completamente desfavoráveis. É assim que a gente foi feito a caminhar. Não busca condições favoráveis, irmãos. Não busca. Porque isso muito provavelmente vai te afastar do teu chamado. Deixa as condições vir para ti. Sejam elas quais forem. Deixa as condições. Deus vai te dar as condições. Ele vai te municiar. Ele não vai te deixar sem munição para essa guerra. Ele vai te aparelhar. Ele vai te ferramentar. Aleluia! Ele vai gerar em ti uma condição de posicionamento. Quem sabe até os que estão perto de ti não vão entender. Mas tu, dentro de ti, tu vai ter certeza, em paz, que tu está caminhando essa jornada. E aquilo é só mais um bom combate. Quem percorre uma carreira para guardar a fé. Amém? Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Estão juntos comigo nessa jornada. E tantos outros em toda a terra estão caminhando, desenvolvendo essa mesma fé.
aperfeiçoando essa identidade para tomar uma forma autêntica. E daí sim vai ser uma autoridade diante de todas as pessoas que forem colocadas diante de nós. Bem? Quero que fiquem à vontade aí agora para não falar nada, né, Mário? Se quiser falar nada, não fala nada. À vontade para não falar nada. Se tiver alguma coisa para falar, é agora.